Fala galera, ligada aqui no canal do Coluna do Fla, chegando aqui com notícias para vocês na manhã dessa sexta-feira. Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla, deixando um pouco os torcedores aqui informados de tudo que aconteceu nos bastidores e irá acontecer daqui para frente envolvendo o rubro-negro mais querido. Para começar, não tem como ser diferente, tem que falar um pouquinho sobre a classificação dramática do Flamengo na Libertadores, onde tinha tudo para ser uma noite só para festejar no Maracanã, mas acabou tendo um drama ali na classificação do Flamengo. Gol salvador do Léo Pereira que garantiu o Flamengo nas oitavas de finais da Libertadores da América. Não foi suficiente, o gol do Léo Pereira não foi suficiente para o Flamengo terminar em primeiro lugar, porque a LDU acabou ultrapassando no saldo de gols, então o Flamengo terminou em segundo lugar, e com isso é aquele esquema que tem sempre nas etapas finais da Libertadores. Segundo lugar faz o primeiro em casa e o segundo jogo sempre fora. Então, Flamengo segundo lugar e vai descobrir o seu adversário nessa etapa seguinte da Libertadores na segunda-feira. Meio-dia está marcado um sorteio na Conmebol, em Luque, no Paraguai, e assim o Flamengo vai descobrir quem será o seu primeiro adversário nas fases de mata-mata na Libertadores. Ainda falando sobre um pouquinho em Libertadores, Arrascaeta é desfalque confirmado no primeiro jogo do Flamengo na ida, né, podemos dizer assim, das oitavas de finais. O Uruguai que tomou um cartão amarelo contra o Táchira e com isso irá cumprir suspensão automática. Então já é um desfalque importante para o jogo de ida que acontece no Maracanã. Então o Flamengo já ficar ligado e falta tempo ainda, né, por conta do Super Mundial, vai ter aquela pausa no calendário, então lá para agosto o Flamengo volta a campo pela Libertadores. Falando um pouquinho ali sobre a zona mista ali pós-jogo do Deportivo Táchira, alguns jogadores demonstraram cansaço e justamente Gerson e o Arrascaeta foram os que pararam ali para conversar com a imprensa e deixaram bem claro que passaram por um plano pessoal ali, né, um plano individualizado para chegar bem para essa final que foi o Flamengo contra o Táchira. Gerson que teve uma inflamação no joelho contra o Palmeiras, ele deixou bem claro que não foi uma lesão grave, porém joelho sempre é uma situação de atenção entre os jogadores, mas fez ali um tratamento antes do jogo e conseguiu ir a campo em perfeito estado. O cansaço ali foi nítido, mas nada a ver, nada relacionado a algum tipo de lesão ou contusão, então um ponto positivo para a sequência do Flamengo na temporada. E o Arrascaeta também falou do cansaço, mas que fisicamente se sente bem e está à disposição do técnico Felipe Luiz pro restante da temporada aí que o Flamengo tem de compromisso na temporada. Ainda falando sobre temporada e descanso, já passando aqui uma situação onde pegou muita gente de surpresa. Logo após o jogo tinha um treino marcado para o Flamengo, logo após o jogo de quarta tinha um treino marcado para quinta, com os jogadores à disposição no CT Ninho do Urubu, mas por conta do desgaste físico e até emocional que os jogadores tiveram nessas partidas diante de Palmeiras e também no Deportivo Táchira, o Felipe Luiz optou por dar um descanso. Então a quinta-feira foi de descanso para o plantel rubro-negro e a representação dos jogadores acontece hoje, logo pela manhã, no CT Ninho do Urubu. Então é um ponto aí importante que também não adianta só treinar, os jogadores têm que ter um descanso. E hoje, pela manhã, o treino no CT Ninho do Urubu, os jogadores estarão presentes. Com isso, o Flamengo terá apenas duas atividades para ficar à disposição, preparado para o jogo contra o Fortaleza, que será o último. Será o último jogo do Flamengo antes de seguir viagem para o Super Mundial de Clubes. Então é um jogo importante, onde a torcida vai lotar, vai ter festa das organizadas homenageando jogadores campeões mundiais de 81. Então tem tudo para ser um dia daqueles no Maracanã, dando o adeus ao Flamengo, podemos dizer assim, antes de embarcar para os Estados Unidos, onde começa a batalha no Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. E já falando um pouquinho sobre o Super Mundial de Clubes, contratações. Os jogadores, o Flamengo tem um excelente plantel, mas José Boto está sempre de olho no mercado e sempre busca alguns nomes que podem reforçar, visando justamente essa competição.
E numa apuração feita pela reportagem do Coluna do Fla, chegamos à informação que José Aboto procura entre 3 jogadores para reforçar a equipe visando essa competição. Os nomes não foram revelados, partes ligadas ao Flamengo dizem também que muitos nomes vão ser ventilados e circulando aí, vinculados ao Flamengo, mas para ter um pouquinho de atenção, porque nem todos os nomes que vão sair aí no noticiário, nem que vão ser vinculados ao Flamengo, tem verdade. Então é só um ponto para a gente ficar atento em relação a essa sequência do Flamengo, e principalmente quando começar a janela ali de transferência, onde o Flamengo vai para o mercado, mas vai com cautela, sem muitas loucuras também, para não se endividar ou ter um alto custo em algumas compras, porém vai em busca de oportunidades para ter jogadores a mais à disposição do Felipe Luiz no Super Mundial de Clubes. Para mim, um elenco ideal tem que ter 25 jogadores. Com certeza, nessas janelas, né, de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, o que é absolutamente normal, e o que nós temos que continuar aumentando é a qualidade do elenco. O número de jogadores está suficiente. E falando já em contratações e negociações, o Flamengo vendeu o Alcaraz, então vai ser vamos dizer assim, um desafogo na lista de salário, né? Folha salarial do Flamengo mensal. É um jogador que foi contratado, a contratação mais cara aí da história do Flamengo, uma das contratações mais caras do Flamengo, e que foi emprestado ao Everton, mas o time inglês já demonstrou, já comunicou que irá efetuar a compra em definitiva do meio-campista argentino. Então, com isso, o Flamengo deve receber em torno de 120 milhões, junto com o valor da multa rescisória, mais bônus ali estipulados no contrato. Então, vamos dizer assim, um desafogo na folha salarial, e também um dinheiro positivo, um saldo positivo em caixa que irá entrar. Então, o Flamengo vai ter dinheiro aí nessa próxima janela de transferência relacionada à venda de Alcaraz para o Everton da Inglaterra. E para a gente fechar aqui um balanço sobre o Flamengo, o Flamengo pode ter um reforço na próxima rodada, a que antecede aí o Super Mundial de Clubes, que é o Matias Vinha. Já tinha uma expectativa do Vinha voltar no jogo contra o Deportivo Táchira, jogador que já está integrado ao elenco de forma integral ali, né, de podendo atuar tanto na academia quanto no campo junto aos companheiros. Desde a semana passada, já está completamente recuperado, já tem o ok do departamento médico, recuperado da lesão gravíssima que sofreu no joelho na temporada passada, fratura da tíbia também, foi uma lesão difícil. O jogador já está para mais de 9 meses afastado dos gramados, mas o uruguaio, lateral esquerdo ali, o Vinha, tem condições de repente voltar, ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, que é o último do Flamengo antes do Mundial. Para o Mundial, o Vinha já está garantido, deve seguir viagem normalmente com o elenco, mas para se despedir e já voltar aos gramados antes de seguir viagem para os Estados Unidos, a tendência é que o Felipe Luiz relacione um atleta para o jogo contra o Fortaleza. Flamengo e Fortaleza, que é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 6h30 da tarde no Maracanã. Expectativa de casa cheia, Maracanã lotado para abraçar o Flamengo e se despedir com chave de ouro, dando boa sorte para o time antes do Super Mundial. Então é isso, galera. Essas são as notícias do Coluna do Fla na manhã dessa sexta-feira. E quiser saber de mais coisas relacionadas ao Flamengo, é só ficar ligado aqui com a gente no YouTube, no site, em todas as redes sociais. Vocês acham o Coluna do Fla. Eu sou Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla, e me despeço de vocês aqui. Saudações rubro-negras.